com Deus. Tem muita gente que às vezes tem nome, tem fama, mas não tem experiência com Deus. E tem outros guerreiros escondidos, que são homens de experiência com Deus. E Deus está de olho em todos eles, né? Olha que palavra, meus irmãos, Davi aqui, ele deu para o rei Saul. Uma palavra de quem realmente tinha fé. Nós podemos ver isso claramente aqui no versículo de número 36, exatamente. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. Verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém. Glória a Deus. Quando Saul olhou para aquele jovem, viu que ele era um jovem de fé, aí ele disse: vai, Deus seja contigo. Mas Saul tentou atrapalhar ele. Exatamente. Aí Saul vai dar a armadura dele para Davi. Davi, ele não conseguia nem andar com a armadura. Aí a Bíblia fala que Davi tirou de sobre si aquela armadura. E aí ele foi lutar da forma de como ele estava acostumado. Olha só o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje, na bolsa, né, vamos dizer assim, de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quer dizer, ele foi do jeito que ele estava acostumado. O rei ali, com a visão, né, física apenas, tentou dar a armadura dele para Davi. Davi não conseguiu andar com aquela armadura, tirou aquela armadura e foi lutar do jeito que ele estava acostumado. Experiência. Com a sua experiência. Sua experiência. O que nós temos que extrair dessa mensagem aqui, desse ponto da mensagem? Deus vai dar vitória para cada um de nós. Amém. Se cada um continuar tendo fé da forma de como cada um está acostumado a lutar. Amém. Amém. Preste atenção. Deus usa cada um da forma de como cada um sabe combater. Amém? A palavra é para todos nós, como era para Davi e para todo Israel também. Agora, o jeito de Deus usar, Deus tem o seu jeito para usar a cada um. Então nós não precisamos de ficar pensando às vezes: eu preciso disso para me chegar a fazer aquilo. O fulano fez porque ele tem isso, ele tem aquilo. Não. Davi foi lutar com Golias porque Davi tinha o principal, ele tinha Deus. Essa é a questão. Ele tinha uma coisa que ninguém no exército de Israel tinha: Deus. Ele tinha comunhão, intimidade com Deus. A pessoa, quando tem intimidade com Deus, ela não recua, ela não foge, ela continua caminhando porque ela sabe que Deus é com ela. Às vezes levanta alguém dentro da família, às vezes levanta alguém dentro da igreja, lá de fora, mas a pessoa continua, porque ela sabe quem é o seu Deus, a quem nós temos. Essa é a questão. O homem de Deus não pode retroceder, o homem de Deus não pode ser covarde. Quando as lutas aumentam, aí que ele tem que se fortalecer no Senhor, se fortificar no seu Deus, e saber que quem vai dar a vitória é Deus, não é ele com as suas armas apenas. Não foi Davi que derrotou Golias com, ali vamos dizer, a sua funda, a sua tiradeira. Não, foi Deus. Ele direcionou a pedra. Exatamente. O único lugar que poderia chegar, porque ele tinha a armadura protegida. Exatamente. Naquele ponto, somente naquele ponto. Exatamente. Então Davi teve, qual que foi a primeira oposição? Eliabe. Saul tentou ali Atrapalhar, descredibilizar, né? Pela lógica humana também. Pela lógica, sim. E a terceira foi o próprio Golias. Porque quando ele foi para duelar com Golias, olha só, deste duelo sairia um vencedor. só um vencedor. Então quando ele foi, quando
Então a Bíblia diz aqui: o filisteu também se vinha chegando a Davi, verso 41, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Então ele desprezou Davi ali, porque Davi ele era meio avermelhado, né? Ele era meio avermelhado. A palavra mesmo no original é avermelhado, mas exatamente, mais ruivo, dá uma ideia de que cabelos longos, meio avermelhados. Então Davi ele era um homem de boa aparência, belos olhos. Então ele não tinha ali, aparentemente, a aparência de um guerreiro. Por isso que Golias deve ter pensado: esse aí, esse garoto aí, isso é presa fácil para mim. Esse playboyzinho aí? Esse aí, esse que é o guerreiro de Israel. Essa era a argumentação mais ou menos de Golias. Um homem desse de rostinho bonitinho, esse aí. Olha só, irmãos, como são as coisas de Deus. E ele, a Bíblia fala, amaldiçoou, invocou os seus deuses e amaldiçoou a Davi. Ele desprezou a Davi e amaldiçoou a Davi. Ele estava certo, né? E ele disse a Davi que daria a carne de Davi para as aves do céu e para as bestas feras. Olha só, certeiro, né? Mas o que Davi respondeu para ele? Verso 45: tu vens a mim, ou contra mim, com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se Davi, ou melhor dizendo, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Quando ele veio, Davi foi para cima dele também. Davi não recuou. A Bíblia fala que Davi foi rápido, se apressou. Davi estava certeiro da vitória. As palavras de Davi, toda a atitude de Davi, do princípio ao fim, Davi estava certo da sua vitória, porque ele sabia quem era o seu Deus. Amém. Glória a Deus. Ele não foi ali tomado pelo medo: será que esse gigante, um homem experiente, vai me derrotar? Não. Com dúvida, não. Ele desafiou a todos ali, ele deu palavra de fé para todos, porque ele sabia o que ia acontecer na sequência. Então, no versículo de número 49 diz assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra, verso 50, o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Sem espada na mão. Então quer dizer, Golias veio com uma armadura pesada, alto, palavras assassinas, né? Procederam de seus lados, tentando amedrontar Davi, como ele estava fazendo com o exército de Israel. Estava dando certo até Davi chegar e ouvir ele. Porque o homem de Deus é assim: quando ele chega, ele coloca a ordem. Aqui não, agora a banda vai tocar diferente. Você está amedrontando todo mundo. A partir de agora, Deus entra na questão, o diabo vai cair por terra e vai ser perseguido em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que Deus faz. Então não é essa palavra, preste atenção, essa palavra não é para te instigar, não é para te animar a brigar com os outros, não, preste atenção. Tem nada a ver. A guerra de Davi foi um confronto ali, foi um duelo mano a mano, físico também, com certeza, né? Agora a nossa não. A nossa hoje, ela é principalmente espiritual. Porém,
Quando Paulo disse assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Isso não quer dizer que a gente tem que só orar. Tem muita gente que entende isso errado. Paulo só orou ou Paulo combateu os hereges de seu tempo, que tentou invalidar o seu apostolado? Paulo repreendeu eles todos. Vai lá ver as cartas lá, depois eu falo. Então a luta, às vezes a pessoa fala assim, a luta é espiritual, para às vezes se acovardar de um confronto. Então o diabo é sujo. Então você tem que orar. Tem hora de orar e tem hora de falar. Tem hora. Determinar a vitória. Exatamente. Então às vezes a pessoa vem para te afrontar e você vai ter que não brigar com ela fisicamente, mas espiritualmente vai ter um confronto, um debate. Aí você vai ter que ter a posição que teve Davi. De seu irmão ele se afastou porque briga de família, irmãos, é complicado. Já viu aquela história? O irmão assim mesmo, não mexe não. Às vezes você tem que, às vezes na família você até abre mão e ora mais. Mas não quer dizer que Davi fez assim com Saul, não. Quando o rei, era o rei que mandou chamar ele. Ele soube conversar com o rei, não se intimidou não. E ele também não desrespeitou Saul. Ele só mostrou para Saul a sua fé e o seu Deus, e que ele tinha experiência com Deus, e que ele ia matar o homem. Ele sabia disso. Ele só mostrou isso para Saul. Quando Saul viu isso nele, Saul deve ter pensado, não vou conseguir tirar da cabeça desse rapaz não, que Deus abençoe ele para lá. Se morrer, vai morrer mesmo. Mais ou menos assim, né? Então, ele mostra muita convicção, mostrou muita convicção em todo momento. Ele não recuou em momento nenhum. Então o crente tem que saber sofrer, não é? Às vezes é você contra todo mundo. Então Davi, ele foi um homem de muita coragem. Ele teve muitas ali situações em que ele tinha tudo para poder recuar. Então eu vou embora. O rei falou comigo que eu não vou conseguir. E ele já é guerreiro desde a sua mocidade, que ele vai me destruir facilmente, né? Então, deixa eu falar. Será que Davi olhou no espelho? Não que tinha espelho à época, né? Mas tinha lá aqueles bronzes polidos, né? Que dava para ver mais ou menos, né? Não nitidamente. Será que Davi olhou e... não, ele é um homem alto, com aparência de guerreiro, fala grosso, e eu, né? Um rapaz jovem. Não. Irmãos, a pessoa tem que saber quem ela é. A Bíblia diz que Deus deu a vitória a Davi, e Davi não tinha espada na mão.